Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. Ontem nós vimos o nosso primeiro tópico, o que éramos antes, a vida pagã. Efésios capítulo 4, verso 16 a 18. Hoje nós vamos continuar vendo a lição A Nova Roupa, no segundo tópico, o que somos agora, a vida cristã. Efésios capítulo 4, verso 20 a 21. Então o que nós vamos ver? Ontem nós vimos o outrora, ou seja, a nossa vida antes de Cristo. Como nós vivíamos totalmente depravados, ou seja, mortos em nossos delitos e pecados. Hoje nós vamos ver o que somos agora, ou seja, quando nós ouvimos a respeito de Cristo Jesus, cremos nele pela fé, ele nos dá a oportunidade de uma nova vida, ou seja, a vida cristã. É isso que nós vamos estudar hoje. O que Paulo quer dizer? Mas não foi assim que aprendeste a Cristo? Esse verso está no capítulo 4, verso 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Paulo está chamando a atenção para a vida outrora. Ou seja, vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados, alheios à presença de Deus, com o coração endurecido, com a mente vazia. Então, ele diz, mas não foi assim que Cristo ensinou. Não foi assim que vocês aprenderam a respeito de Cristo, com Cristo. Então Paulo está mostrando uma nova lição, um novo ensinar, um novo falar, uma nova vida, que Cristo vai nos ensinar e vai trazer na nossa vida prática, para que possamos viver para a glória de Deus. O que Paulo quer ensinar é que não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Ou seja, vocês têm que olhar a vida que vocês viviam no passado. Vocês têm que olhar como a sociedade está vivendo. O que vocês aprenderam a respeito de Cristo Jesus, da vida que Cristo Jesus oferece? Então não foi desta maneira, ou seja, a vida pecaminosa que Jesus ensinou. Não é esta maneira que a vida da sociedade está vivendo, foi o que Cristo ensinou. Cristo ensinou uma nova vida. Nesses versículos começamos a enxergar o outro lado da história, ou seja, o que somos agora em Cristo Jesus. Agora o que importa não é mais o passado, mas sim o presente. A vida que estamos vivendo. E esta nova vida é que importa para nós e para com Deus. Porque nós vivemos em unidade. Lembra que nós rogo-vos que vocês possam viver de modo digno. O que é o modo digno? Viver em dignidade. Viver em dignidade em duas palavras. Unidade e santidade. A santidade nós estamos vendo, aprendendo agora na vida cristã, a nova vida. Esta é a vida de santidade. É isso que somos agora em Cristo Jesus. É isso que estamos vivendo agora em Cristo Jesus. É isso que nós estamos colocando em prática em Cristo Jesus. O que indica a conjunção mas? Né? O texto lá começa, mas não foi assim que aprendestes em Cristo, de Cristo. O que indica essa conjunção mas? Mas é uma conjunção adversativa que indica que houve uma transformação. Isto é, em contraste com a dureza do coração, da indiferença e da insensibilidade que nós vivíamos outrora, antes de Cristo. Aprendemos o processo de conversão empregado em três expressões. Ou seja, esta conjunção mais
mostra para nós a transformação que Cristo realizou na nossa vida. Nós éramos duros de coração, indiferentes e insensíveis. Agora, nós vamos ver que esse mais mostra a transformação que houve na nossa vida. E essa transformação, que é a conversão, mudança de vida, mudança de rumo, mudança de caminho, ela é empregada por Paulo aqui em 3 expressões. Primeiro, aprendestes a Cristo. Segundo, tendes ouvido a Cristo. Terceiro, instruídos em Cristo. Então, esse processo de conversão empregado em 3 expressões se refere tudo ao que Cristo opera, realiza em nossa vida pela fé. E é isso que Paulo estava mostrando para a igreja em Éfeso. E é isso que Paulo está mostrando para nós. A mudança de vida que Deus espera para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Aprendendo a Cristo, tendo ouvido a Cristo e sendo instruído em Cristo. Então nós vamos ver a escola de Cristo. Depois nós vamos ver a nova roupagem, ou seja, a nova roupa. Mas hoje nós vamos ver o que Cristo nos ensina, o que a escola de Cristo nos ensina em Efésios 4, verso 20 e 21. Primeiro, aprendeste a Cristo. Paulo está mostrando para nós que o próprio Cristo é a substância do ensino cristão. Não há como evangelizar sem Jesus. Paulo diz que o que aprendemos foi Cristo, não apenas as palavras dele, seus milagres, mas ele mesmo. Ele é puro. O evangelho puro é Cristo em vós, Cristo em nós. Então Paulo está mostrando para nós que o que nós aprendemos é Cristo. Por isso que Paulo diz, para mim o viver é Cristo. Aprender a Cristo é isso, é viver Cristo na nossa vida. Que diminua eu, como diz o evangelista João, que diminua eu, que ele cresça cada dia mais e mais em nós. Então, o texto aqui mostra para nós, em Colossenses capítulo 1, verso 27 e 28, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então você vê, Cristo em vós e sendo perfeito ou aperfeiçoado por Cristo, em Cristo e vivendo Cristo. É isso que Paulo está mostrando para nós o que é aprender a Cristo. É ter Ele verdadeiramente no nosso viver, totalmente, sendo parecido com Cristo. Segundo, tendes ouvido a Cristo. Efésios capítulo 4, verso 21. Se é que de fato o tendes ouvido. Ou seja, se nós realmente estamos dando ouvido aos ensinamentos de Cristo. Uma coisa é você ouvir, a outra coisa é você pôr em prática aquilo que você ouviu. Muitas das vezes entra no ouvido e sai no outro sem produzir nada na nossa vida. Não é isso que Cristo quer. Ele quer que nós venhamos a ouvi-lo. E ouvir é colocar em prática os seus ensinos. Cristo é o próprio ensino, como também o próprio mestre, aquele que ensina. Sabemos que Jesus não esteve na igreja em Éfeso, mas sabemos que todas as vezes que os apóstolos e os mestres da igreja que ouviram a voz de Jesus
falaram na igreja em Éfeso a respeito do Evangelho de Jesus, podemos dizer que Cristo estava ensinando sobre Ele mesmo, sobre Cristo. Esse é o Evangelho puro e simples. O Evangelho que tira Cristo do trono. O Evangelho que tira Cristo do centro. O Evangelho que não propaga a Cristo Jesus não é o Evangelho de Cristo. Teologia da prosperidade nunca foi pregada por Cristo Jesus. E sim, que Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida. Por isso que Ele diz, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Por isso que Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Esse é o Evangelho puro e simples, apresentando a Cristo Jesus. É isso que Paulo está falando. Se tendes ouvido a Cristo, ou seja, ouvido o ensinamento de Cristo, o que Ele ensina? Ele mesmo. Mostrando que não há salvação sem Cristo. Terceiro, instruídos em Cristo, Efésios 4, 21. Fostes instruídos segundo é a verdade em Jesus. Efésios capítulo 4, verso 21. Jesus é ao mesmo tempo o mestre, aquele que ensina, o assunto, o evangelho puro e simples, Cristo Jesus, e o ambiente do aprendizado em Jesus, nele mesmo, que está sendo dado. Podemos ter a certeza e confiança que a mensagem dada é verdadeiramente cristã, tornando a vida de outrora, a vida totalmente pecaminosa, no que somos agora, uma nova vida em Cristo Jesus. Então, quando nós ouvimos o Mestre, Cristo, o assunto do Mestre, que é o próprio Cristo, e o ambiente em que nós estamos aprendendo, vivendo em Cristo, isso torna a vida totalmente pecaminosa no que somos agora, numa nova vida em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós crucificamos na cruz em Cristo a nossa velha natureza e nascemos em Cristo Jesus em uma nova vida, porque esta é a vida que Ele nos dá. É isso que Cristo nos ensina a viver nele, ouvindo os seus ensinos, aprendendo e conhecendo e crescendo em Cristo Jesus e vivendo para a glória de Cristo. Nisto fosse instruído segundo é a verdade em Jesus. Por que em Jesus? Porque Ele é o único Senhor, o único que tem autoridade para dar a sua vida em favor dos seus amigos. Então, irmãos, o que somos agora? O que Paulo quer dizer? Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. O que indica a conjunção? Mas o que indica é que nós temos uma vida totalmente transformada, porque a escola de Cristo nos ensina que Ele é o ensino, o mestre e o local de aprendizado. Por que o local de aprendizado, queridos? Porque sem Cristo não há salvação. Sem Cristo não há vida. Sem Cristo não há unidade, serviço e crescimento. E é nele, para Ele, que nós vivemos hoje e para todo sempre. Amém e amém. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco. Aplica estas verdades em nosso coração, Senhor, para que possamos entender que fora de Cristo não há salvação. Só temos salvação em Cristo Jesus, porque foi Ele quem morreu na cruz por nós. Então, o Evangelho se resume a esta mensagem. Cristo é o Mestre, é aquele que ensina, o bom pastor, que nos guia pela verdade. Ele também é o ensino, ou seja, é a mensagem do Evangelho. Cristo, aquele que morreu
ressuscitou para nos dar a vida eterna. E Ele é o aprendizado, é o lugar em quem nós aprendemos. Ou seja, nós temos que viver em Cristo para termos vida. Porque foi assim que Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Quem permanece em mim, eu permaneço nele. E é isso que nós queremos, que Cristo esteja raizado em nosso coração. E nós também criarmos raízes no seu ensino, na sua palavra e no próprio Cristo Jesus, para que possamos ter a santificação do nosso pensar, do nosso falar e do nosso agir. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.